O que em nome da rotação russa está acontecendo na linha de frente? Imagine só, um grupo de soldados russos acaba de desembarcar de um veículo blindado, pronto para atacar as posições ucranianas. E aí do nada, eles são atropelados pelo próprio veículo. Parece coisa de filme de comédia, mas esse é o nível de caos e desorganização dentro das forças russas na Ucrânia. Enquanto isso, os soldados ucranianos seguem avançando, enterrando grupos inteiros de invasores na Zaporizhzhia e atacando pontos estratégicos na Rússia. Mas não para por aí. Temos atualizações sobre a presença de soldados norte-coreanos, espionagem russa na Alemanha, negociações misteriosas de Donald Trump e Vladimir Putin, e revelações sombrias sobre o que acontece com prisioneiros de guerra ucranianos nas mãos russas. Antes de irmos a fundo nessas informações, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você recebe as análises mais completas e detalhadas sobre a guerra. Soldados russos desembarcaram, se prepararam para atacar. E aí, de repente, o próprio veículo blindado dá ré e passa por cima deles. Um erro desse nível mostra a total falta de coordenação e treinamento dentro das forças russas. E não foi um caso isolado. Recentemente, vídeos surgiram mostrando tanques russos disparando acidentalmente contra suas próprias posições e até mesmo contra aliados. Enquanto isso, as forças ucranianas continuam jogando os invasores literalmente para dentro do cemitério. Na frente de Zaporizhzhia, os soldados do grupo Poprivsy, da 3ª SSO, conduziram uma operação precisa que resultou na eliminação de um grande número de soldados russos. O que faz essa operação se destacar é que o local onde os russos caíram já era... Olá, sejam muito bem-vindos ao Fronte Brasil e vamos para mais um vídeo. Um cemitério. Ou seja, a própria geografia serviu como uma metáfora brutal para o destino das forças de Vladimir Putin nessa guerra. Mas enquanto a luta continua, há outra batalha acontecendo nos bastidores. Uma batalha pelo controle dos recursos da Ucrânia e pelo papel dos Estados Unidos nesse conflito. O deputado ucraniano Danilo Hetmantsev fez uma declaração bombástica. A Ucrânia tem muito pouco a oferecer para os Estados Unidos em termos de recursos naturais, porque os depósitos mais valiosos foram entregues a oligarcas e figuras respeitáveis há mais de 30 anos. Hetmantsev pede uma auditoria completa para recuperar depósitos de mineração que foram tomados ilegalmente e, com isso, atrair investimentos americanos. Essa revelação levanta uma questão importante. Será que os Estados Unidos continuarão apoiando a Ucrânia no longo prazo sem uma contrapartida econômica direta? Enquanto isso, o governo ucraniano também investe em um outro campo de batalha crucial, a educação. O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que mais escolas subterrâneas serão abertas em regiões de combate, permitindo que milhares de crianças voltem a estudar presencialmente. Em locais como Kharkiv, Sumy e Zaporizhzhia, esses abrigos-escolas já estão funcionando, garantindo não só educação, mas também um senso de normalidade e comunidade para os mais jovens. E a ajuda externa também está chegando em outras áreas essenciais. A União Europeia assinou um novo acordo com a Ucrânia, liberando 116,5 milhões de euros para restaurar infraestrutura crítica. Esses fundos vão ser usados para a reconstrução de redes de água, aquecimento, esgoto, hospitais e escolas. Ao todo, o Banco Europeu de Investimentos já comprometeu quase 5 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia em meio à guerra. Mas enquanto a Ucrânia se fortalece, a Rússia também tem seus próprios aliados entrando em cena. E, de novo, os norte-coreanos voltaram para a linha de frente. Segundo relatos ucranianos, soldados norte-coreanos reapareceram na linha de frente na região de Kursk, depois de perderem cerca de 40% de sua força original em um único mês de combates. Relatórios indicam que eles foram temporariamente retirados para se reagruparem e agora estão de volta, reforçando ataques russos na região. Militares russos dizem que seu impacto é zero, mas analistas apontam que, embora desorganizados, os norte-coreanos têm ajudado na ofensiva russa. E enquanto os combates se intensificam, no cenário diplomático, Donald Trump e Vladimir Putin podem estar planejando algo nos bastidores. Donald Trump afirmou que conversou com Vladimir Putin e que vê progresso em acabar com a guerra na Ucrânia. Keith Kellogg, um de seus aliados, está preparando propostas para um possível acordo de paz,
e planeja se reunir com oficiais da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Por outro lado, a Rússia afirma que não recebeu nenhuma proposta concreta dos Estados Unidos. E falando em segurança, um novo alerta veio da Alemanha. Drones suspeitos foram detectados sobre a base de Schwetzing, onde soldados ucranianos recebem treinamento. Foram 6 avistamentos em janeiro, mas os drones não puderam ser derrubados nem rastreados, aumentando suspeitas de espionagem russa. Mas a revelação mais chocante de todas vem de um relatório do Wall Street Journal. Segundo a investigação, a Rússia torturou sistematicamente prisioneiros de guerra ucranianos por quase 3 anos. Guardas receberam ordens para serem cruéis sem restrições, resultando em torturas físicas severas, choques elétricos e amputações. O Tribunal Penal Internacional já está investigando essas denúncias, mas a Rússia nega todas as acusações. Nos últimos anos, a Rússia tem investido pesadamente na produção de mísseis balísticos e de cruzeiro, com o objetivo de reduzir o poder militar da Ucrânia e desestabilizar a região. No entanto, em 2024, vimos uma grande mudança nas táticas, com um aumento significativo na produção de mísseis de precisão, além de um sistema de defesa aérea mais robusto. A intenção é clara: enfraquecer a Ucrânia com ataques profundos, mirando em infraestruturas críticas e pontos estratégicos. Mas por mais que esses mísseis estejam chegando mais longe, o efeito deles é temporário diante da resiliência ucraniana. Enquanto isso, Moscou parece ter uma visão ainda mais ampla: criar um bloco comercial eurasiático para competir diretamente com potências globais como os Estados Unidos, a União Europeia e até mesmo a China. A Rússia está apostando que sua posição estratégica na Ásia, combinada com uma nova aliança econômica, pode enfraquecer o poder do Ocidente. A ideia é muito mais do que apenas uma reação à guerra na Ucrânia. É um movimento de longo prazo para tentar consolidar uma nova ordem mundial. Uma estratégia que, mesmo no campo econômico, busca uma posição dominante sobre a Rússia. Mas enquanto Moscou planeja esse movimento global, o que vemos no terreno de batalha é algo completamente diferente. Recentemente, os russos tentaram utilizar carros convertidos em buggies, uma espécie de improviso militar, na tentativa de invadir as posições ucranianas na direção de Pokrovsk. Uma jogada desesperada, sem dúvida, que mostrou o quão difícil está sendo para a Rússia manter suas linhas de frente, especialmente em áreas como Pokrovsk, onde as forças ucranianas estão ganhando terreno. O mais impressionante é que enquanto os russos se afundam em suas próprias táticas fracassadas, a Ucrânia não só está resistindo, como também está contra-atacando com precisão e força. A 68ª Brigada de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia, por exemplo, conseguiu retomar 2 posições estratégicas na direção de Pokrovsk, uma no assentamento de Dashensky e outra na zona industrial de Vodiane Druhe. Essas vitórias representam mais do que apenas uma recuperação de território. Elas são uma mensagem clara para a Rússia. A Ucrânia não vai ceder e vai continuar avançando. Além disso, o recente avanço das forças ucranianas até as margens ocidentais da vila de Pischane, ao sul de Pokrovsk, é um sinal claro de que a pressão sobre as forças russas está aumentando. Novas filmagens mostram um veículo Max Pro atolado, o que pode significar que as forças russas foram forçadas a recuar dessa região, com a Ucrânia agora tendo um ponto de vantagem. Se você acha que o campo de batalha está apenas em terra, é porque ainda não viu o poder das forças ucranianas no campo tecnológico. Os tanques Semi-1A1 Abrams, com suas tecnologias de proteção e poder de fogo, estão sendo operados pelas tropas ucranianas e trazendo um impacto devastador nas linhas russas. Com esses tanques, os ucranianos estão enfrentando a guerra de frente, aproveitando a tecnologia de ponta dos Estados Unidos para garantir que cada avanço seja eficaz e decisivo. Olhando para o futuro, 2025 promete ser um ano ainda mais tenso. As forças ucranianas estão se concentrando cada vez mais em ataques de precisão e sistemas de defesa antimísseis, um movimento que pode mudar o jogo de forma ainda mais definitiva. Isso é algo que Moscou sabe muito bem,
E é por isso que a Rússia está se armando até os dentes, tentando desesperadamente manter sua posição. Mas a realidade é que, enquanto Moscou faz esses movimentos, a Ucrânia está mostrando ao mundo sua capacidade de resistir, se adaptar e, mais importante, vencer. A força do povo ucraniano é inegável. Eles não estão apenas lutando pela sua terra, estão lutando por um futuro em que a liberdade e a democracia prevaleçam sobre a tirania e a agressão. A guerra na Ucrânia não é apenas sobre o que acontece nas trincheiras. É sobre o futuro da Europa, da democracia e da paz mundial. E, enquanto a Rússia tenta recuperar o terreno perdido, a Ucrânia está provando, dia após dia, que sua determinação é inquebrantável. Então, se você acredita no poder da resistência e no futuro da Ucrânia, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com todos, porque a guerra está longe de acabar e nós estamos aqui para trazer todas as atualizações diretamente do fronte. Não deixe de ativar o sino de notificações, porque a cada dia a situação se intensifica e você não vai querer perder nenhum detalhe. Imagine um ataque estratégico não apenas para enfraquecer seu inimigo, mas para minar o cerne da sua economia de guerra. Recentemente, drones ucranianos atingiram a refinaria Afipsky, no sul da Rússia, um dos maiores centros de abastecimento de combustível das forças de Putin. Mas qual é o significado desse ataque? Como ele se encaixa na estratégia de Kiev para enfraquecer Moscou? Vamos analisar os detalhes. A Afipsky refinaria não é apenas uma instalação industrial. Com a capacidade de processar 6,25 milhões de toneladas de petróleo por ano, ela abastece as tropas russas com combustível essencial, como diesel e querosene de aviação. Para a Ucrânia, atacar esse centro logístico significa cortar o suprimento das forças armadas russas e reduzir suas capacidades de combate, principalmente no sul da Ucrânia. Este ataque é parte de uma estratégia mais ampla da Ucrânia, que visa atacar as infraestruturas críticas da Rússia. A ideia é reduzir a capacidade de Moscou de sustentar sua máquina de guerra, afetando diretamente as receitas de energia e enfraquecendo a logística militar. A questão agora é: será que essa estratégia pode ser suficiente para reverter a balança de poder no conflito? O uso de drones de longo alcance é uma das táticas mais inovadoras e eficazes da Ucrânia. Com essa tecnologia, Kiev consegue atacar alvos estratégicos dentro da Rússia, sem colocar em risco suas próprias tropas. Esses drones representam uma nova era de guerra, onde a precisão e o alcance são aliados poderosos. Mas até que ponto a Rússia pode se defender de tais ataques? Após o ataque, a Rússia confirmou que houve atividades de defesa aérea, mas até o momento, os danos exatos à refinaria não foram divulgados. Isso levanta a questão: a defesa aérea russa está conseguindo impedir esses ataques ou está cada vez mais impotente diante das táticas ucranianas? E o impacto na logística russa? O que acontece se a Afipsky refinaria for destruída? A Rússia depende de sua infraestrutura de petróleo e gás, não apenas para sua economia, mas para sustentar suas operações militares. Com esse ataque, a Ucrânia não está apenas mirando em um alvo industrial, está afetando diretamente a capacidade de Putin de financiar e sustentar sua máquina de guerra. A destruição das infraestruturas de energia pode ser uma forma eficaz de enfraquecer a Rússia a longo prazo. Os drones se tornaram uma ferramenta indispensável na guerra moderna, e a Ucrânia tem sido pioneira no uso dessa tecnologia contra a Rússia. Ao atacar alvos estratégicos a longas distâncias, Kiev consegue enfraquecer as forças russas sem arriscar vidas humanas. A escalada no uso de drones também coloca em questão a eficácia das defesas aéreas russas e a vulnerabilidade da infraestrutura crítica russa. Além do impacto militar, os ataques a instalações como a Afipsky refinaria também são uma guerra econômica. A Rússia depende de sua energia para sustentar suas finanças, que por sua vez alimentam sua máquina de guerra. O que a Ucrânia está fazendo é uma guerra de desgaste, onde a destruição de infraestruturas-chave pode ser uma maneira eficaz de forçar Moscou a mudar sua estratégia ou até recuar. À medida que os ataques ucranianos contra alvos dentro da Rússia se intensificam,
o mundo está atento. A comunidade internacional tem acompanhado a evolução da guerra e o uso crescente de drones. Será que o apoio à Ucrânia vai aumentar à medida que os ataques se tornam mais ousados? Ou a estratégia de Kiev pode gerar uma escalada perigosa no conflito? Este ataque pode ser apenas o começo de uma série de ações que visam desestabilizar ainda mais a Rússia. Como a Ucrânia continuará a usar drones e outras táticas inovadoras para desafiar Moscou? E até que ponto essa guerra econômica, somada ao desgaste das forças russas, pode afetar o curso da guerra nos próximos meses? O ataque a Lvivsk refinaria mostra a ousadia da Ucrânia em atacar não apenas a força militar russa, mas também a base econômica que sustenta essa força. Esse tipo de estratégia é uma lição sobre a guerra moderna, onde a destruição de infraestruturas essenciais pode ser tão eficaz quanto batalhas no campo. Como isso vai moldar o futuro do conflito e o impacto global? O tempo dirá. Nos últimos dias, viralizaram imagens e vídeos de burros sendo usados pelas forças russas para transportar munições e suprimentos. Esse uso surge em meio a grandes dificuldades logísticas enfrentadas pelo exército de Putin na Ucrânia, levantando questionamentos sobre a capacidade de sustentar a guerra, que entra em seu 4º ano. Oficiais russos saíram em defesa do uso de burros. Viktor Sobolev, da Duma estatal, declarou que não há nada de errado com isso, citando dificuldades logísticas. Ele comparou o uso de burros à utilização de cavalos durante a Segunda Guerra Mundial. Outros membros, como Viktor Zavarin, também apoiaram a medida, dizendo que os burros poderiam ajudar na vitória. O uso de burros foi amplamente zombado nas redes sociais, com memes e piadas surgindo na Rússia e na Ucrânia. Um meme popular retratou o burro Yodi, Winnie the Pooh, sendo mobilizado para a guerra. Além disso, blogueiros questionaram se os filhotes dos burros seriam propriedade estatal e como seriam tratados caso fossem capturados por forças inimigas. A Rússia enfrenta sérias dificuldades logísticas, especialmente em áreas onde veículos não conseguem operar. Isso se reflete no uso de burros, que são mais ágeis e adaptáveis em terrenos difíceis. As dificuldades se intensificaram com a perda de equipamentos militares e a escassez de recursos, tornando os burros uma solução improvisada. A Rússia está sofrendo perdas significativas de veículos e soldados em diversas frentes. Recentemente, a 92ª Brigada de Assalto ucraniana divulgou imagens de veículos blindados russos destruídos. A guerra também está sendo marcada por ataques a instalações estratégicas russas, como a refinaria Al-Bashneft, destruída por um ataque ucraniano. A guerra de drones e mísseis não dá trégua. A Rússia lançou mais de 1.260 bombas e 750 drones contra a Ucrânia nas últimas semanas. O presidente ucraniano, Zelensky, pediu mais apoio internacional, especialmente em relação às sanções contra a indústria petrolífera russa, além de reforçar a produção de drones e mísseis no país. A Rússia introduziu o drone kamikaze Italmas de longo alcance, capaz de atingir alvos a 200 km de distância. Esse drone é uma ameaça significativa para as forças ucranianas, com um design melhorado e uma ogiva maior que seus antecessores, além de ser equipado com inteligência artificial para aumentar sua precisão nos ataques. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, se recusou a comentar sobre um suposto telefonema entre Putin e Donald Trump. Trump declarou que a guerra entre Rússia e Ucrânia vai acabar e insinuou que já conversou com Putin sobre o tema. Isso levanta dúvidas sobre uma possível mudança na política americana caso Trump vença as eleições. Além dos burros, imagens também mostraram soldados russos posando com um camelo, o que gerou ainda mais piadas sobre a falta de recursos do exército russo. Especialistas indicam que a Rússia está cada vez mais dependente de equipamentos antigos e improvisados para sustentar suas operações militares. A Rússia já perdeu mais de 3.700 tanques e 8.000 veículos blindados, forçando o país a reativar veículos da era soviética, muitos dos quais estavam armazenados em museus militares. A Ucrânia afirma que a Rússia perdeu cerca de 850.000 soldados, com mais de 1.170 mortos nas últimas 24 horas,
Números que indicam o alto custo humano do conflito. Com a escassez de mão de obra devido às pesadas perdas no fronte, a Rússia recorreu à Coreia do Norte, que enviou milhares de trabalhadores para o país. Isso gerou preocupações sobre a violação de sanções internacionais e sobre como Moscou está driblando as restrições econômicas para manter sua máquina de guerra funcionando. Com a guerra entrando no 4º ano, as dificuldades russas se tornam cada vez mais evidentes. A dependência de burros e veículos ultrapassados, além das pesadas baixas, mostram que Moscou enfrenta uma guerra muito mais difícil do que havia imaginado. A pergunta agora é até quando Putin poderá sustentar esse esforço militar. Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu quero que você comente aí embaixo o que você achou do que foi dito, visto e ouvido aqui nesse canal. É muito importante sua opinião para que a gente possa estar evoluindo o conteúdo que sai diariamente aqui para vocês. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixe seu like, não perde tempo, já deixa o seu like. Tamo junto e até a próxima! Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Fronte Brasil.